Me chamo Caio. E isso aconteceu quando eu tinha uns 15, 16 anos. A fazenda era dos meus pais, numa parte alta de Petrópolis, onde o mato é denso e a terra vira lama fácil quando chove. Mas a gente não morava lá. Era mais um refúgio da família, um lugar para passar fim de semana ou uns dias nas férias. Durante o ano, quem cuidava de tudo eram os caseiros. Seu Tito e Dona Marta, que moravam num puxado nos fundos e ficavam de olho em bicho, plantação, manutenção. Eu nunca gostei muito do lugar. Não que fosse ruim, era bonito até. Mas o clima era carregado. As árvores pareciam crescer tortas e as pedras sempre estavam molhadas, mesmo sem chuva. Naquele ano choveu demais em novembro. 2 dias seguidos de água forte, e parte do barranco cedeu atrás do galpão velho. Não derrubou a estrutura, mas deixou a terra fendida, com as raízes expostas e o barro fofo escorrendo devagar, como massa crua. A gente chegou logo depois, porque meu pai queria ver os estragos. Passei o dia ajudando ele e seu Tito a limpar o galpão, arrumar lona, conferir as cercas, mas o foco mesmo era o barranco. Dava para ver que tinha coisa ali que a terra não cobria direito. No fim da tarde, Tito apontou para o corte do morro. Ali tem madeira, e não é raiz. Como assim? Meu pai perguntou. Tem tábua reta enfiada na terra. Achei que era pau de cerca velho, mas está fundo demais. Fui até lá com eles. A terra estava mole, escura. Tinha mesmo uma parte reta afundada no barro, como se alguém tivesse enterrado alguma coisa ali, em linha. Pensei que fosse entulho antigo. Coisa de obra, resto de construção. Meu pai disse para deixar para cavar direito no dia seguinte com mais luz. Mas naquela noite choveu de novo, fraco. E o chão da varanda amanheceu com marcas de barro. Não pegadas, só rastro. Como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada, saindo da lateral da casa e indo até a escada. A gente ainda achava que era água suja, escoando. Depois do café, meu pai disse, vamos terminar de mexer no barranco. Pegamos as ferramentas e voltamos. Eu, ele e seu Tito. A terra estava mais funda do que no dia anterior, como se tivesse descido mais um pouco sozinha. O barro ainda estava úmido, denso, escorregando em camadas. Começamos a cavar devagar. Logo apareceu uma superfície reta, de madeira escura, tábua velha com marcas de prego e corte liso. Isso não é tronco, disse meu pai. Fomos limpando em volta e logo deu para ver o formato. Um caixão. Tito olhou de lado, não disse nada. Continuamos a escavar. Logo ao lado surgiu outro, e depois mais um. Estavam alinhados, mal enterrados, rasos demais, uns mais fundos, outros com a tampa quase na superfície. Nenhuma cruz, nenhuma marca, só madeira, terra e silêncio. Ficamos em pé ali por um tempo. Ninguém sabia o que falar. Depois de alguns minutos, meu pai disse baixo, melhor ligar para a polícia. A polícia chegou rápido. Uma viatura, 2 policiais fardados e um homem de terno claro, sem distintivo visível. Ajeitaram o carro perto do galpão, falaram baixo com meu pai, depois chamaram seu Tito. Fizeram várias perguntas. De quem era a terra? Há quanto tempo não mexiam naquele pedaço? Quem mais sabia? Depois começaram a marcar o barranco com estacas e fita amarela. 2 horas depois, chegaram mais viaturas e um caminhão do corpo de bombeiros. Disseram que era protocolo. Como a área tinha risco de deslizamento, os bombeiros viriam para escorar a terra e evitar outro acidente. Mas pela forma como os policiais se comportavam, dava para ver que a preocupação já era outra. Eu fiquei dentro da casa a maior parte do tempo. Dona Marta também. Ela observava da janela da cozinha, com os braços cruzados. De onde eu estava, dava para ver parte do barranco. Vi quando começaram a montar refletores, placas de apoio e abrir caminho com pás e enxadas. Nem parecia improviso. Era como se já soubessem o que fazer. Não ouvi gritos, não teve correria, mas trabalharam com pressa. O sol foi embora e os carros ficaram com os faróis ligados. Levaram gerador. Luz forte iluminava a área como se fosse dia. Passaram a noite inteira ali, escavando.
marcando, carregando. Não consegui contar quantos caixões saíram dali, mas pelo tempo que levaram, não pareciam poucos. Não explicaram nada para o meu pai. Não mostraram nada. Não deixaram ninguém chegar perto. Quando acordei de madrugada, ouvi ainda o som de metal batendo contra a terra molhada. Só pararam quando o céu começou a clarear. No dia seguinte, tentei perguntar para o meu pai o que tinham encontrado. Falaram alguma coisa ontem? Perguntei. Ele balançou a cabeça, lavando as mãos no tanque. Nada. Só fizeram os registros, assinaram papel. O resto é com eles. Mas não é estranho? Enterro daquele jeito, sem nome, sem nada. Ele enxugou a mão devagar, sem me olhar. Não é da nossa conta. Se tiverem que falar alguma coisa, eles falam. Fiquei quieto, mas dava para ver que ele também estava desconfortável. Era como se o assunto tivesse sido empurrado para longe, só para não ter que lidar. Dona Marta continuava em silêncio. Seu Tito evitava olhar na direção do barranco. Na manhã seguinte, saí da cozinha para pegar lenha e vi as marcas na porta da frente. Eram arranhões longos, paralelos, como se alguém tivesse passado a unha ali com força, na parte de baixo da madeira, perto do batente. Não lembrava delas estarem lá no dia anterior, mas também não podia afirmar com certeza. Tinha quase certeza que foram feitas durante a noite, mas não tinha como provar. Fiquei olhando por uns minutos, passei a mão. A madeira ainda estava áspera. Os cortes eram fundos, recentes. Voltei para dentro e não falei nada. No mesmo dia, percebi que o Tico não aparecia desde a manhã. O nome do meu cachorro era Tico. Morava com a gente na cidade, dormia dentro de casa, comia ração boa e não gostava de gente estranha. Mas toda vez que íamos para a fazenda, ele parecia outro. Corria o dia inteiro, subia morro, entrava no mato, latia para a galinha, ficava deitado no sol feito dono do lugar. Naquele fim de semana, ele chegou junto com a gente. Desceu do carro animado, farejou o terreiro todo e desapareceu para o lado do galpão. Passaram 2 dias e comecei a estranhar. Tico não aparecia mais. Chamei ele, procurei pelos fundos. Olhei na varanda, na lavanderia, atrás dos banquinhos da cozinha. Nada. Perguntei para o seu Tito. Ele disse que também não viu. Minha mãe achou que ele devia estar no mato, caçando. Mas eu conhecia o Tico. Ele não sumia. Foi no fim da tarde, andando perto do barranco onde tinham tirado os caixões que vi. Uma cruz pequena, feita de 2 pedaços de madeira amarrados com arame. Estava fincada sozinha, no canto onde a terra ainda parecia mexida. O coração gelou. Corri para o galpão, peguei uma pá e voltei. Comecei a cavar com força. A terra estava fofa. Não precisei ir fundo. Logo vi o pelo sujo, depois a pata, depois o corpo inteiro, enrolado de lado, com a coleira azul ainda no pescoço. Era o Tico. Comecei a chorar ali mesmo, sem conseguir falar. Gritei pelo meu pai. Dona Marta veio correndo. Tito chegou logo atrás. Todos ficaram parados em volta. Ninguém falou nada. Só olharam, apavorados, como se tivessem entendido naquele momento que alguma coisa lá ainda queria ocupar aquele espaço. Mas o pior não foi o lugar. Foi ver o Tico ali, enterrado no meio daquilo tudo. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse escolhido ele. Fiquei em choque com o que vi. Chorei sem parar, abaixado na terra, com as mãos sujas e o corpo tremendo. Não consegui falar, nem olhar para mais ninguém. Tito tentou me tirar dali. Meu pai ficou parado, mudo. Minha mãe não quis ver. 2 horas depois estávamos no carro, voltando para casa. Meus pais decidiram ir embora na mesma hora. Nem arrumaram as malas direito. Só fecharam a casa, falaram com os funcionários e desceram a serra. Depois daquele dia, nunca mais voltei para a fazenda. Quando eles iam, eu inventava desculpa. Dizia que tinha prova, que ia dormir na casa de um amigo, qualquer coisa. Só não queria voltar. Até hoje não sei se meus pais sabiam o que foi achado naquele barranco. Não sei se alguém contou, se viram alguma coisa além do que eu vi. Só sei que, depois do que aconteceu, nunca mais falaram sobre a fazenda comigo. Como se aquilo tivesse sido cortado da vida da gente. De propósito, e deixado lá, enterrado, para sempre.
A fazenda do meu tio Clóvis ficava num canto ermo de palmeira no interior do Paraná. De manhã, tudo era úmido, frio e calado. O barulho dos próprios passos era o suficiente para lembrar que a gente ainda estava ali. Fui morar lá depois que meu pai morreu. Clóvis era o único parente que se dispôs a me receber. Nunca fomos próximos. Ele falava pouco, andava como quem empurra o próprio corpo e quase nunca olhava nos olhos. Tinha mãos grandes e marcadas e uma expressão que nunca mudava. Logo percebi que havia partes da fazenda onde ele simplesmente não ia. O pasto dos fundos era uma delas. Ficava isolado, cercado por arame farpado antigo e uns morros baixos. No centro, o espantalho, imóvel e esquisito. Era diferente de qualquer outro que eu já tinha visto. Sem rosto pintado, sem roupas velhas coloridas, só trapos pretos, duros de sol, amarrados com arame. A cabeça era um saco de estopa costurado com barbante grosso. O chapéu de palha parecia ter grudado ali, como se fizesse parte do corpo. O jeito que ele estava, meio inclinado para frente, dava a impressão de que ia andar a qualquer momento. Um dia, comentei sobre ele durante o almoço. Clóvis largou o garfo com força e me encarou de um jeito que me fez gelar. Aquele espantalho não se mexe, não toca, não fala e não se pergunta sobre ele, entendeu? Balancei a cabeça. Não voltei a tocar no assunto. Naquela noite, a chuva veio forte. Relâmpagos rasgavam o céu como se fossem abrindo fendas no tempo. O barulho do raio foi tão seco e próximo que fez as janelas tremerem. A energia caiu logo depois. Na manhã seguinte, fui atrás do barulho do motor da caminhonete. Achei Clóvis parado com a caminhonete ligada, olhando fixo para o pasto dos fundos. O espantalho tinha caído. Foi o raio, arrisquei. Clóvis virou devagar e me olhou como se eu tivesse dito uma heresia. Não foi o raio. Mais tarde passamos o dia recolhendo pedaços queimados do cercado. Na volta, ele trancou a porta da sala com 3 trincos, tirou uma espingarda debaixo do sofá e limpou com calma, sem dizer uma palavra. Se ver esse espantalho de novo, você entra, fecha os olhos e não sai do quarto até eu mandar. Não entendi nada, mas respondi com um tá e subi. No dia seguinte, logo cedo, 3 bois estavam mortos, deitados no barro alinhados, todos com o pescoço virado para o mesmo lado, como se tivessem olhado alguma coisa antes de cair. Meu tio Clóvis não disse nada sobre os bois mortos. Apenas mandou que eu ficasse longe enquanto ele arrastava os corpos com o trator. Joguei ração para os outros animais e fiquei observando pela janela da cozinha enquanto ele cavava, sozinho, perto da mata. Não era buraco. Era fundo demais para isso. Parecia uma trincheira. Enterrar animal morto não era novidade. Mas o jeito dele fazer aquilo, com a espingarda apoiada no ombro o tempo todo, me deixou com um nó no estômago. Depois ele passou querosene nos rodos, nos baldes e até nas botas. Fez tudo em silêncio. Não almoçamos. No fim da tarde ele me entregou uma lata de pregos e apontou para um velho galpão ao lado do paiol. Tranca tudo, porta, janela, até fresta, não entra bicho nenhum, nem vento. Para quê? Perguntei. Ele já tinha virado as costas. Fiz o que mandou. Martelar as tábuas secas naquele galpão empoeirado me deu uma coceira no nariz e nos braços, como se tivesse coisa viva na madeira. Quando acabei, o céu já tinha virado um pano cinza escuro. Nem era noite ainda. A porta de casa já estava trancada. Tive que bater para ele abrir. Clóvis olhou para mim como se tivesse esquecido que eu existia. Viu alguma coisa? Perguntou. Não. Ele fechou a porta e trancou de novo. Depois, puxou uma cadeira para o meio da sala e se sentou de frente para a janela. Ficou ali, imóvel, olhando para a escuridão. À noite, escutei barulho no galpão. Mas não era passo, era madeira. Madeira cedendo. No dia seguinte, fui até o galpão. A porta ainda estava encostada, mas sem sinal de tranca. Entrei devagar, sem fazer barulho. O ar lá dentro estava parado, quente demais. No chão, logo atrás da porta, vi os pregos que eu mesmo tinha batido.
Estavam alinhados, retos, como se alguém tivesse puxado um por um com calma. O galpão estava vazio, mas havia marcas circulares no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado várias vezes. No canto, sobre a palha seca, encontrei um trapo preto. Peguei com 2 dedos. Era parte de uma manga. Cheirava a mofo, mas também a terra molhada e velha, como se tivesse saído debaixo do chão. Quando mostrei para o meu tio, ele não disse nada. Apenas pegou o trapo, jogou no fogão a lenha e acendeu o fogo com o fósforo entre os dentes. Se encontrar mais coisa assim, queima. Não guarda, não mostra, só queima. Naquela noite, fechei todas as janelas do meu quarto, mesmo com o calor. Acordei de madrugada suado, sem ar. A janela estava aberta. E lá fora, o boi mais novo me encarava, parado, de olhos arregalados, sem piscar. Depois da noite do boi, passei a deixar o quarto trancado por dentro. Não adiantou muito. As janelas não seguravam o calor. E lá fora, os bichos não faziam barulho nenhum. Nem mugido, nem passo, nem respiração. Era um silêncio que não combinava com um bicho vivo. Parecia que estavam ali só para olhar. No terceiro dia, Clovis apareceu com arame novo, pregos maiores e uma pilha de estacas. Vamos reforçar a cerca do pasto dos fundos. Não era convite. Fomos em silêncio até lá. O espantalho continuava caído, jogado de lado como um boneco desmontado. Mas mesmo deitado, ele parecia torto, não natural, como se os braços e pernas tivessem sido montados na direção errada. Tio Clovis nem olhou. Começou a puxar o arame antigo, que estava enegrecido, farpado em excesso. Quando cortou uma parte, caminhou até uma vala rasa que já estava aberta ali perto. Jogou o arame dentro, empurrou a terra de volta com o pé. Fez isso com cada pedaço que removia da cerca. Por que não reaproveita? Perguntei. Ele não respondeu. Só cobriu o último feixe com mais terra, pressionando com a sola da bota como se selasse alguma coisa que não devia voltar. Pregamos tudo em silêncio. A única coisa que quebrou o som do martelo foi quando vi algo no canto do pasto, um buraco estreito, recém-aberto, como se alguém tivesse cravado um pé no barro fundo. Havia mais 2 iguais, um perto do outro. Isso aqui é pegada. Ele nem virou. Fecha com terra e não olha mais para isso. Tarde demais, tinha olhado. À noite preparei uma mochila. Coloquei lanterna, garrafa d'água e até umas moedas antigas que estavam no meu criado mudo. Pensei em ir embora, a pé se fosse o caso. Mas meu tio passou a noite inteira sentado de novo, espingarda no colo, olhando para o escuro. Antes de dormir, fui até o banheiro. Na hora de lavar o rosto, olhei pelo vitrô embaçado. Algo me incomodou, mas só percebi depois de um tempo olhando. Os bois não estavam no pasto. Eles estavam todos do lado de fora da casa, em fila, virados para a parede onde ficava meu quarto. Não mugiam, não andavam, só ficavam ali. Quando voltei correndo para a sala, tio Clovis não estava mais na cadeira, nem a espingarda. Fui até a porta e abri. O campo estava vazio, nem gado, nem luz. Só o barulho da grama molhada se mexendo com o vento. Quando voltei para o quarto, encontrei uma única coisa no chão, perto da mochila. Um pedaço de palha, molhada e grudada de leve na parede, bem acima da cabeceira da minha cama, tinha uma farpinha de arame farpado, como se alguém tivesse encostado ali com força. Na manhã seguinte, tio Clovis me acordou com um chute leve na porta. "Vem ver uma coisa", ele disse. Fui atrás dele até o curral. O chão estava riscado, como se alguma coisa tivesse sido arrastada em zigue-zague por toda a extensão da cerca. E uma das estacas de madeira havia se partido ao meio, rachada de dentro para fora, como se algo tivesse empurrado por dentro da madeira. No chão, mais uma vez, farpas de arame, mas dessa vez ainda presas em pedaços de trapo preto. Tio Clovis não disse nada, só ficou olhando. "Isso não é animal, tio Clovis", falei. "Eu sei", ele respondeu, ainda sem desviar os olhos. Depois do almoço, tio Clovis me entregou um facão enferrujado, sem bainha, e disse: "Leva isso para o seu quarto, deixa perto da cama." "Para quê?", perguntei. "Se a vela apagar e você sentir cheiro de ferro, não tenta entender, só corta."
e não hesita. Cortar o quê? Insisti. Mas ele já tinha virado as costas. Ele passou a tarde inteira jogando sal em volta da casa e reforçando as janelas com tábuas pregadas por dentro. Pregos longos, 2 em cada canto. Fez tudo em silêncio, com precisão, como se já tivesse feito muitas vezes. Depois, parou na porta da cozinha e ficou olhando o mato. Isso começou com meu pai, disse ele, sem que eu perguntasse. Ele achava que dava para negociar. Dava não. Pensei em perguntar o que aquilo significava, mas ele já estava saindo de novo, a espingarda no ombro. Naquela noite, o calor era abafado, o ar não se movia. Dormi mal, virando na cama com o facão debaixo do travesseiro, suando. Acordei com um cheiro esquisito no quarto. Madeira molhada, ferro velho e um toque de sangue. Levantei devagar, tudo parecia igual, até olhar para o braço. Na parte interna do antebraço esquerdo havia um risco, um corte fino, limpo, em formato de zigue-zague, como se alguém tivesse encostado arame farpado na pele e pressionado com cuidado. Não doía, não sangrava, mas parecia marcado a fogo. Levantei a manga e fui até a cozinha. Tio Clovis já estava lá, sentado, tomando café preto. Ele olhou para o meu braço e perguntou direto: "Te marcou?" "Parece que sim", respondi mostrando a marca. Tio Clovis só balançou a cabeça, como se já estivesse esperando por isso. "Agora vai ter que ficar até o fim", ele disse. Fiquei em pé, olhando para ele, esperando alguma explicação. Mas tio Clovis se levantou, virou a xícara de uma vez, largou na pia e saiu pelos fundos da casa. A espingarda já estava no ombro. Na bainha da calça, presa com barbante, havia outro facão. Fiquei parado na cozinha por um tempo, sem saber se ia atrás ou se ficava. Não fui. Sentei na cadeira onde ele sempre ficava, de frente para a janela. O campo estava coberto por uma neblina fina, mas dava para ver o pasto dos fundos, onde o espantalho tinha caído. Só que agora ele não estava mais no chão. Estava de pé de novo, montado, os braços estendidos, os trapos pretos limpos e o chapéu de palha, o mesmo. Mas nem eu, nem tio Clovis tínhamos feito aquilo. Ele voltou no fim da tarde, com lama até os joelhos, colocou a espingarda atrás da porta e disse, sem me olhar: "Amanhã a gente vai até o pasto." Na manhã seguinte, pegamos madeira, pregos, trapos. Tio Clovis carregava pedaços de estaca e barbante grosso. O espantalho estava de pé, mas com o corpo torto, como se tivesse sido montado com pressa ou raiva. Reajustamos tudo em silêncio. Firmamos a estaca no chão, cruzamos os braços de madeira e amarramos com barbante grosso. Os trapos foram recolocados, o rosto virado para o norte, como antes. Tio Clovis puxou o último nó com força, travando o barbante com um giro seco e disse: "Pronto." Ficamos olhando por alguns segundos. O espantalho não se mexia, nenhum sinal, nenhuma presença. Mas o vento voltou a soprar, leve, por entre os fios de arame. Na semana seguinte, os bois voltaram ao pasto. Nenhum morreu. A marca no meu braço começou a sumir por conta própria. Primeiro apagou o centro, depois os zigue-zagues. Em 2 semanas, era só uma cicatriz fraca, como arranhão de galho. Perguntei a tio Clovis o que exatamente tinha sido aquilo. Ele respondeu: "Não sei. Só sei que tem coisa que precisa ficar no lugar certo. Se tira, estraga tudo." Depois disso, seguimos cuidando da fazenda como sempre. Nos dias certos, reforçamos a cerca. Às vezes, trocamos os trapos. Nunca deixamos o espantalho cair. Quando o mato cresce demais no pasto dos fundos, cortamos juntos, rápido e direto. Nada de conversar por lá. Meses depois, um dos bois mais novos avançou contra o espantalho. Arrancou um braço de trapo. No dia seguinte, ele apareceu morto. Ninguém comentou. Eu mesmo voltei ao pasto, recolhi o braço arrancado, costurei no corpo com fio grosso e firmei o espantalho de novo. Tio Clovis só observou da varanda. Quando voltei, ele empurrou uma xícara de café na minha direção. "Agora é com você também", ele disse. Ficamos ali em silêncio, olhando o pasto escondido pela neblina. O espantalho mal aparecia ao longe, mas a gente sabia que ele estava lá.
Foram meses difíceis depois daquilo. Nunca entendi o que era. Só aprendi o que precisava ser feito e o que devia ser evitado. Tio Clovis seguiu a vida dele como sempre. Eu fiquei um tempo, depois fui embora. A gente nunca mais falou do espantalho, mas de vez em quando alguma coisa me faz lembrar. Não é por escolha. É como se ele ainda estivesse por perto. E mesmo depois de tanto tempo, tem noites que eu acordo achando que voltei para lá, com a marca no braço, e o espantalho no lugar dele, firme, onde sempre esteve.